Fala, turma. Então, correção, capítulo 3, Física 1, turma PMT. Então, a questão 1 nos dá uma tabela onde os tempos aumentam de 1 em 1 unidade e as velocidades aumentam de 3 em 3 unidades. Ele pergunta o tipo de movimento. Então, esse movimento é um movimento uniformemente acelerado. E aí nós temos duas opções, né? Temos com velocidade nula e velocidade diferente de zero. Como as velocidades estão aumentando de 3 em 3 unidades, e no instante 1 a velocidade é 7 metros por segundo, no instante 0 a velocidade vai ser de 4 metros por segundo. Então, um movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de zero, letra C. Questão de número 2 nos dá uma função horária da posição S igual a 20t mais 0,2t quadrado e quer que nós escrevamos a velocidade, né, a função horária da velocidade. Então, pela configuração, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Isso aqui é só a metade da aceleração. Então, se a metade é 0,2, a aceleração é 0,4. Então, V igual a V0, 20, mais AT. 0,4 vezes o tempo. Ok? Letra A. Questão de número 3. O módulo da velocidade média de um corpo cuja posição é descrita pela função do tempo, não nos deu ali uma função horária, entre os instantes 0 e 3. Então, entre os instantes 0 e 3, vamos calcular aqui a posição dele no instante 0, e a função horária é 2 mais 3t ao quadrado, ou seja, se fizermos o t igual a 0, o S0 vai dar 2. E o S3, né? Para um t de 3 segundos, perdão. Então, teremos 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, 27 mais 2, vai ficar assim, ó, 2 mais 3, que multiplica 3 ao quadrado. Essa conta vai dar 9, 27 com 2, 29. Então, a velocidade média, que é o espaço dividido pelo tempo, de 2 para 29, a variação é de 27. De 0 para 3, a variação de tempo é 3. 27 sobre 3, 9 metros por segundo. Nós não temos essa alternativa, mas temos a alternativa 27 sobre 3, que é a letra C. Questão número 4. Um motorista freia seu veículo no momento que o velocímetro marca 72 km por hora. Nós sabemos que para passar de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E 72 km por hora é um valor muito tradicional. Sabemos que vai dar 20 metros por segundo. A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele está freando, ok? Então ele quer saber a velocidade do veículo no ponto médio do percurso. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a distância. Como a gente vai calcular a distância? A gente vai calcular a distância usando a equação de Torricelli. V ao quadrado, ele vai parar, então a velocidade final é 0. A inicial é 20, né? Ao quadrado. Ele está freando, então a aceleração é negativa. Calma aí, deixa eu subir um bocadinho para vocês poderem ver. A aceleração é negativa. 2 vezes A, e foi que a aceleração tem módulo de 5 metros por segundo ao quadrado. E, finalmente, a distância. Aqui vai dar 10, passa para o outro lado. 10 igual a 400, não é isso?
Então, D vai ser igual a 400 dividido por 10, que é de 40 metros. Mas ele quer saber qual é a velocidade que ele vai ter na metade do percurso. Então, eu vou usar novamente a equação de Torricelli agora. No início do percurso, a velocidade é de 20 metros por segundo, 20 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 20 metros, que é a metade, né, o ponto médio aí do percurso que ele fez, tá bom? V ao quadrado, aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 20 dá 200, e aqui dá 400. 400 menos 200 dá 200. Então, a velocidade é a raiz quadrada de 200, que se nós simplificarmos, né, vai dar 10 raiz de 2. Olhando as alternativas, nós não temos esse valor. Então, queremos alguma coisa mais próxima de. Então, é importante a gente saber quanto que vale tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3. A raiz de 2 é aproximadamente 1,42 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, se aqui é 10 vezes raiz de 2, isso vai dar aproximadamente 14 metros por segundo, que seria ali a letra D. Ok? Questão de número 5 diz o seguinte: um objeto dotado de aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, sua velocidade vale 10. Qual a velocidade em metros após percorrer 16 metros? Então, a aplicação simples da equação de Torricelli, né? V ao quadrado, a velocidade inicial é de 10. A aceleração é de 3, então fica mais 2 vezes A, 2 vezes 3, vezes o ΔS, que é de 16. Aqui vai dar 48 vezes 2 dá 96. 96 com 100 dá 196. Então, a velocidade é a raiz quadrada de 196, que é um valor exato, né? Isso aqui dá 14 metros por segundo. Ok? Adiante temos a questão de número 6, que afirma o seguinte: qual o tempo total de frenagem de um automóvel que vai de 144 km por hora até o repouso com aceleração constante de menos 2 metros por segundo? Então, só quer saber o tempo, função horária da velocidade, simples e fácil. Eu só preciso prestar atenção que essa velocidade de 144 tem que ser transformada em metro por segundo. Tá ok? Então, 144 vai dar 36, 72, 144, 40, né? 40 metros por segundo. Então, ficamos. A velocidade final é 0. A inicial é 40. A aceleração é menos 2. E o T é a pergunta. Então, rápido e rasteiro, um tempo de 20 segundos. Questão de número 7. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado. E num dado instante, a partícula tem velocidade de 50 metros por segundo e aceleração negativa de módulo 0,2. Quanto tempo decorre até a partícula alcançar a mesma velocidade no sentido contrário? Então, repara bem. Se a aceleração é constante,
eu só vou precisar calcular para essa partícula chegar de 50 até zero. Então, usando a equação da velocidade, né? A velocidade final vai ser zero. A inicial, 50. E a aceleração vai ser de menos 2. Menos 0,2, desculpa. Então, joga isso para lá. Eu vou ter um tempo de 50 dividido por 0,2, que vai dar 250 segundos. Então, se para cair de 50 até 0 levou isso, para subir de 0 até 50 vai levar o mesmo tempo. Então, a resposta, o tempo total vai ser de 500 segundos. Tá bom? Questão de número 8. Questão número 8 nos dá um gráfico da aceleração pelo tempo. Um gráfico onde a aceleração está marcando 6 metros por segundo ao quadrado. E ele segue até 5 segundos. Como a aceleração é constante, se trata de um move. Tá certo? Então a pergunta é, sabendo que no instante zero a velocidade do móvel é nula, calcule a velocidade no instante t igual a 5. Então, de novo, v final é igual a v inicial, mais a aceleração, que é 6, vezes o tempo, que é 5. Total, 30 metros por segundo. Questão de número 9. Ao começar a travessia de um túnel de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera, saindo do túnel a 5 metros por segundo. O módulo de sua aceleração foi, então quer dizer, nos deu velocidade final e inicial, nos deu ΔS e quer a aceleração. Aplicação rápida e rasteira da equação de Torricelli. Velocidade final 5, inicial 25, 2 vezes a, vezes a distância, que foi de 200 metros. Então, repare aqui que vai dar 25 menos 625 igual a 400A. Então, essa aceleração vai ser de menos 600 dividido por 400. 4 zeros, 6 dividido por 4, 1,5. Show? E a derradeira desse capítulo, que afirma que um motorista está dirigindo a 54 km por hora, né, passando para metros por segundo, vai dar 15 metros por segundo. Ao ver um sinal vermelho, pisa no freio. A aceleração máxima que o automóvel que é imposta ao automóvel tem módulo de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar a partir do instante em que o motorista aciona o freio? Aplicação da equação de Torricelli. Parou, 0. 5, ou melhor, 15 ao quadrado. Menos 2 vezes 5, que é a aceleração, vezes o ΔS. Então, isso aqui vai passar para o lado de lá, ficar negativo. Menos com menos cancela. Então, ΔS vai ser 225 dividido por 10, que dá um total de 22,5 metros. Ok? Questão de número 10. Ah, não, desculpa, esse capítulo é mais longo que os outros. Temos aqui ainda 3 questõezinhas do capítulo
Qual capítulo é esse? Do capítulo... Eu esqueci qual é o capítulo. Não que seja relevante, né? Capítulo 3. Então, tem mais 3 questões desse capítulo. Questão 11. Um carro parte do repouso com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e após 10 segundos desliga-se o motor devido ao atrito. O carro passa a ter movimento retardado agora por causa do atrito. O espaço total percorrido pelo carro desde a partida até o repouso. Então, no primeiro trecho, um trecho de aceleração, ele partiu do repouso e acelerou durante 10 segundos, correto? Então a distância percorrida, vou botar aqui, ó, ΔS é igual a V0, que é 0, V0t, mais meio da aceleração, 2 sobre 2. E o tempo, 10 segundos. Total, 100 metros. Aí quando ele chega, né, esses 100 metros, ele vai estar com uma velocidade. Que velocidade vai ser essa? Vai ser a velocidade que é igual a V0, que é 0, mais AT, 2 vezes 10, que é de 20 metros por segundo. E agora ele vai desacelerar, né, porque vai desligar o motor e vai passar a ter uma desaceleração constante de meio metro por segundo ao quadrado. Então a velocidade final é 0, e agora eu vou usar Torricelli. A inicial é a que ele terminou o primeiro pedaço, ou seja, 20, menos 2 vezes meio vezes ΔS. Então 2 vezes meio dá 1. Passa para lá, vai ser um ΔS de 400 metros. Então quer dizer que o total, primeiro mais o segundo, um total de 500 metros percorridos. Tá bom? Questão número 12 fala assim: um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo e ao atingir sua altura máxima, inicia um movimento de queda livre. Sobre o movimento executado pelo objeto, é incorreto afirmar que a aceleração durante a subida é negativa. Né? A gravidade é sempre para baixo, então se ele está subindo, ele está indo contra a gravidade. Ou a gravidade está agindo contra o movimento, né? Então tá certo isso. Letra B, o tempo de subida é maior do que na queda. Essa é a velocidade, essa é a resposta que nós vamos marcar, porque isso é incorreto. Por quê? A aceleração é o mesmo valor subindo e descendo. A diferença é que quando sobe ela está contra, quando desce ela está a favor. Então nós dizemos que esse tipo de movimento é um movimento simétrico. Tempo de subida igual ao tempo de descida. Portanto, já achamos a incorreta letra B. Questão de número 13 afirma: um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros num local onde a gravidade é 10. Despreza-se o atrito, com que velocidade o corpo toca o solo. Então vamos lá. Tem aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. O objeto está caindo, ou seja, ela está a favor, e o corpo foi abandonado. A velocidade inicial é 0. Eu sei a altura é de 20 metros. O que eu quero? Eu quero a velocidade final. Então, a equaçãozinha de Torricelli. V final, V inicial é 0, 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a distância percorrida, que é de 20 metros. Então aqui nós vamos ter 20 vezes 20, 20 ao quadrado. Raiz quadrada de 20 ao quadrado
igual a 20 metros por segundo, né? A malandragem para não ter que fazer conta. Show? Deixa eu ver. E aí cuidado, né? Que bota nas alternativas aqui várias unidades, né? Então seria a letra A igual a 20 metros por segundo. Ele bota 20 km por hora, tá? Então tomar cuidado com isso. Ok? Capítulo 4, capítulo de movimento circular. Ok? Então teremos o seguinte. Esperar ver se a câmera dá uma melhorada aqui. Uma focada. Focou, foi. Questão de número 1. Se a frequência de rotação de uma partícula é de 120 RPM, qual é o seu período? Vamos lá. Passar de RPM para Hertz é dividir por 60. Então, 2 Hz é a frequência. O período é o inverso da frequência. 1 sobre 2, meio segundo. Ok? Questão 2. Já foi, só isso. Questão número 2. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de 50 centímetros, ou meio metro. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Qual a velocidade do automóvel? Então, mesma historinha, né? Se eu pegar aqui 840 e dividir por 60, isso vai dar 14 Hz. Então, deixa eu dar uma observada aqui, ver o que ele perguntou exatamente. Ele quer saber a velocidade do automóvel. Eu sabendo a frequência, né, você pode fazer de várias maneiras, né? Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vamos lembrar que ômega é igual a 2πf, porque as alternativas estão todas em funções de π. Então, eu vou deixar o π já aparecendo para a gente aqui. Então, o ômega vai ser 2 vezes 14, 28π. O que nós sabemos? Nós sabemos que V é igual a ômega R, que é o que ele quer, né? A velocidade. O ômega, 28π. E o raio, se o diâmetro é meio metro, o raio é 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, a resposta vai dar 28 por 4, 7π. 7π metros por segundo. Tá ok? Questão de número 3. O tacômetro é um equipamento que fica no painel do carro para indicar ao motorista em tempo real qual é a frequência de rotação do motor. Supondo que o tacômetro esteja indicando 300 RPM, determine a velocidade angular de rotação desse motor em radianos por segundo. Então, bem fácil, bem tranquilo. Pegar aqui, ó, 3.000 RPM, dividindo por 60, vai dar 50 Hz, ok? Ele pediu a velocidade angular, 2π vezes a frequência. Então, se eu uso unidades SI, a resposta sai em unidades SI. Então, esse ômega vai dar 100π radianos por segundo. Tá bom? Questão, resposta, né? Letra C. Questão número 4. Uma serra circular possui 30 centímetros de diâmetro, ou seja, 15 de raio, e opera com frequência de 1.200 RPM. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Então, V igual a ômega R, ok?
Então, velocidade igual a ômega R. Tem um ômega? Não tem um ômega, Geraldo. Então, o ômega eu vou calcular como? 2π. Tá legal? Essa questão é a questão 4, né? Na questão 4 ele manda usar o π igual a 3. 2π vezes a frequência, né? O ômega é 2πf. A frequência é de 1.200 RPM. Então, ó, 1.200 dividido por 60. Então, 2πf. E o V é o ômega vezes o raio. E o raio é quanto? 15 centímetros. Então, 15 centímetros, 0,15 metros, para a resposta sair em unidades SI. Vamos lá. 2 vezes meio. Desculpa, aqui é 15. Foi mal. Então, acabou a minha brincadeira. Eu ia fazer conta brincando, mas não dá. Cortei. 120 por 6 vai dar 20. 20 vezes 0,15, ó. 1,5, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 metros por segundo. Letra D de danadinho. Questão de número 5. Esse capítulo é bem facinho, né? As equações são bem simples e repetitivas. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da roda é de meio metro, fazendo π igual a 3, determine a velocidade linear dessa roda. Então vamos lá. O que é frequência? Frequência é número de repetições por unidade de tempo. Então a frequência vai ser 8 voltas em 25 segundos. Isso é a frequência. Como eu estou fazendo voltas por segundo, isso aqui está em hertz. Então vamos lá. Velocidade, ômega R. Quem é o ômega? 2π. O π mandou usar 3. Vezes a frequência, que é 8 sobre 25. Vezes o raio da roda, que é de meio metro. Então vamos lá, né, ó. Aqui, se eu fizer, ó, 2 vezes meio dá 1, 3 vezes 8 dá 24, a resposta é 24 sobre 25. 24 sobre 25, se eu fizer aqui no cantinho rapidinho, 24 dividido por 25, vai dar 0,96. Show de bola. Questão de número 6. Questão de número 6 fala assim para nós, ó. Se o módulo da velocidade angular de uma partícula descreve uma trajetória circular de raio 2 metros... Se o módulo da velocidade angular é 10 radianos por segundo, então o valor de sua velocidade linear vai ser D. Então, primeiro, V é igual a ômega R. E já está no SI, né? O ômega está no SI, radianos por segundo. E o raio está no SI, 2 metros. Então, isso aqui é 20 metros por segundo, vai sair em unidade de SI. Só que ele quer essa resposta em km por hora, a gente sabe. E basta multiplicar por 3,6 e sairemos ali com 72 km por hora. São valores muito comuns, né, de aparecer, você já acaba fazendo direto, né? 54, que é 15, 72, que é 20, 90, que é 25, 108, que é 30 metros por segundo. Questão de número 7. O módulo da velocidade angular de uma partícula... já fiz. Essa é igual? Agora ele quer saber... ele mudou, ele deu raio, deu o ômega
Ele quer saber a sua aceleração em metros por segundo. Então, se o módulo da velocidade angular de uma partícula de raio 2 metros é 1 metro por segundo, então o módulo da aceleração em metros por segundo vai valer quanto? Bom, o que acontece aqui? A aceleração, né? A aceleração é o ômega. Se a gente lembrar, a gente pode colocar isso aqui assim. Deixa eu pensar. A aceleração ela é igual a v ao quadrado sobre r. Né? Eu não tenho a velocidade. Se a gente transformar v igual a ômega r, vai dar ômega ao quadrado vezes o r. E o ômega ele deu, que é 1. E o raio é de 2 metros. Repare o seguinte, tá? Essa aceleração só pode ser aceleração centrípeta, porque a velocidade é constante, então a aceleração tangencial vale 0, tá? Então a resposta aqui vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, já sai no SI, porque está tudo dado no SI para nós. Questão de número 8. Os ponteiros de um relógio realizam um movimento circular que pode ser considerado uniforme. A velocidade angular dos ponteiros dos segundos, então vamos lá. O ponteiro dos segundos, ele descreve uma volta toda, são 2π radianos, gastando um tempo de 60 segundos. Radianos por segundo, está respondida já a questão. Simplificando aqui, vai dar π sobre 30. Apenas isso. Velocidade, espaço sobre tempo. Tá? Esse caso aqui é o espaço angular, né? O ângulo descrito pelo ponteiro. Questão de número 9. Ele nos dá duas polias acopladas, né, pelas extremidades, né? Então, quando elas estão acopladas pelas extremidades, as velocidades lineares são iguais e a razão FR, frequência de A, raio de A, é igual a frequência de B, raio de B. Então, quer dizer que frequência e raio são grandezas inversamente proporcionais. Ele nos dá uma polia de raio 2 e a outra de raio 10. Ok? Então, pode-se afirmar o quê? Se a polia A vale 2 e a polia B vale 10, a polia A, razão de 2 para 10 é de 1 para 5, correto? A polia A vai rodar 5 vezes mais que a polia B. Então, isso está descrito aonde, né? Isso está descrito no item D. Se a polia B executar uma volta completa, então a polia A executará 5 voltas completas no mesmo intervalo de tempo. Só no talento, sem conta para fazer. E questão de número 10. O volante de um motor gira com movimento circular uniforme, completando 1,2 vezes 1000, ou seja, 1.200 voltas por minuto. Então, são 1.200 RPM, rotações por minuto. Qual o período desse movimento em segundos? Bem fácil, né? Então, vamos pegar aqui a frequência, que é de 1.200 RPM, e dividir isso por 60. Isso dá 20 Hz. O período, como é o inverso da frequência, vai ser 1 sobre 20. Acabou. É essa a resposta. Só que nesse caso nós não temos isso lá. Temos que dividir 1 por 20, que vai dar 0,05
segundos. Isso seria a letra B. Tá, a notação científica, né? Tá 5 vezes 10 a menos 2. Ok? E vamos agora para o capítulo 6, né? Que foi outro capítulo aí que pediram pra gente fazer, né? Que vai ser cobrado aí de vocês. E as primeiras 5 questões são questões estritamente teóricas acerca das leis de Newton. O cara fala o seguinte: no clássico problema de um burro puxando a carroça, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas com sentido oposto. Sobre as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. Por quê? Porque ele está desconsiderando o atrito sobre os pés do burro, que na hora que o burro, né, desliza para trás, né, e arrasta o chão para trás, o atrito o joga para frente, tá? Então, olhando aqui as alternativas, nós teremos aqui, ó, esqueci de considerar as forças de atrito nas patas do burro e das rodas da carroça com a superfície. Letra B considerou somente deixa eu ver aqui. Pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. As leis da física não podem explicar esse fato. Letra B considerou somente as situações em que a massa da carroça é maior que a massa do burro. As massas não vão influenciar na aceleração. E letra D, o estudante não considerou que mesmo que as duas forças possuem densidades iguais, em sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Então, a força então a resposta vai ser a letra A. Porque essa D, isso até é uma coisa que a gente realmente esquece quando fala de ação e reação. Para ser um par ação e reação, as forças têm que atuar em corpos contrários, né? Corpos diferentes. Então, isso acontece realmente, tá? Elas trocam forças, sim, né? A força que o burro faz na carroça, a carroça faz no burro. Mas o burro continua indo para frente, continua levando a carroça por causa do atrito. Então, seria, na verdade, a letra A. Depois dá um confere lá, que eu acho que o gabarito está marcando D. Tá? Mas a resposta é a letra A. Questão de número 2. Um carro de brinquedo em movimento retilíneo uniforme sobre um plano horizontal encontra uma rampa inclinada. Sobe a rampa até alcançar o ponto mais alto e em seguida começa a descer. O atrito é tão pequeno que pode ser ignorado. Quando o carro está subindo a rampa, a força resultante sobre ele é nula, é de mesma intensidade da resultante que atua quando o carro desce. Vamos dar uma lida aqui de novo, só um detalhezinho da questão aqui. O que ele falou sobre a velocidade? Aqui, ó, um carro de brinquedo em movimento retilíneo uniforme sobe um plano horizontal. Então, se a velocidade ela é uniforme, tá? A aceleração é nula, tá? Se a aceleração é nula, poderia exemplificar que a força resultante é zero, tá? Então, a força resultante seria zero em duas situações: quando o movimento está em repouso e quando o movimento está em MRU. Então vamos botar aqui na pergunta novamente, para a gente não
tomar calote. Quando o carro está subindo a rampa, a força resultante sobre ele é nula. Isso é errado. Tá? Quando ele está subindo a rampa, quais serão as forças que atuam sobre o carro? Né? Nós temos apenas, na direção da rampa, apenas o peso forçando ele para baixo, né? O peso na direção X, o PX. Essa força é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que o carro chega no início da rampa com uma velocidade e vai subir até que no ponto mais alto a velocidade se cancela, né? Ela se anula, ela chega a zero. E aí ele começa a descer. Então a soma das forças ela é zero quando ele tem movimento uniforme ou quando ele está em repouso. Mas quando ele chega no início da rampa, ele tem velocidade e quando atinge o final da rampa não tem mais. Então nesse trecho de subida a aceleração existe, a aceleração não é zero, tá? Então a letra A não é a correta. A mesma intensidade, a resultante sobre ele, de mesma intensidade da resultante que atua quando o carro desce, porque como a massa dele não vai mudar, a aceleração também não. Nesse caso a aceleração é até, como não tem atrito, né, é G seno θ. Então seria a letra B. Questão de número 3. Uma bola desce um plano inclinado e sim, em seguida percorre uma superfície horizontal, ignorando a resistência do ar e o atrito. A velocidade da bola na superfície horizontal. Uma bola desce um plano inclinado e em seguida percorre uma superfície horizontal. Então, se não tem atrito, ela vai ter uma aceleração enquanto sobe, né? E quando chegar no ponto mais alto, não vai ter mais aceleração sobre ela, porque o peso que causaria essa aceleração não vai existir mais. Quando chega no horizontal, só temos normal e peso. Na direção do movimento não tem aceleração nem força, que não tem atrito. Então a velocidade vai ser constante. Questão de número 4. Afirmações para a gente dizer qual que está certo e qual que está errada. Certo? Questão 1. Segundo a primeira lei de Newton, é necessário uma força resultante para manter a velocidade constante o movimento de um corpo se deslocando na superfície horizontal sem atrito. Não, pela primeira lei de Newton, se tiver movimento uniforme, a força resultante é zero. De acordo com a segunda lei, a aceleração adquirida por um corpo é a razão entre a força resultante que age sobre o corpo e a sua massa. F igual a ma, número 2 está correto. Conforme a terceira lei de Newton, força-peso e a força normal constituem um par ação e reação, nunca será verdade. Por quê? Porque são forças que, mesmo que em algumas situações tenham a mesma direção, sentidos opostos e a mesma intensidade, são forças que agem no mesmo corpo por agentes diferentes, né? A força normal, quem faz é a superfície sobre o corpo, e a força-peso, quem faz é a terra sobre o mesmo corpo. Então, apenas a número 2 está correta, letra D. E a questão de número 5. Todas as alternativas contêm um par, ação e reação, exceto... Bom, eu iria direto procurar o quê? Situação que tenha peso normal, que a gente acabou de falar que peso normal nunca vão formar um par, ação e reação. Então, olhando rapidinho aqui, ó, já achamos sobre ele. Letra E, o peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força que a mesa faz sobre ele. Nunca será um par, ação e reação. Ok? Agora as questões mais divertidas, que começa na questão 6. Um corpo de massa m segue uma trajetória retilínea segundo uma equação horária. Então tá lá a equaçãozinha dada. Tudo no SI. Sabendo que a força constante que atua sobre o corpo tem módulo
de 48 newtons, qual é a massa em quilogramas? Então, quando ele nos deu ali o valor da função horária, S igual a menos 4t ao quadrado mais 20t menos 5, a gente observa que o número que está multiplicando o t ao quadrado é menos 4. A gente já sabe que esse cara é só a metade da aceleração. Então, se a aceleração, se o número que está ali é menos 4, é porque a aceleração é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, pela segunda lei de Newton, F é igual a ma, a massa vai ser a força resultante, que é 48, dividido por 8 em módulo, que é igual a 6 quilos. Tranquilo? Questão número 7. Um corpo de 4 quilos está sendo levantado por meio de um fio. Então rola aqui, ó, uma tração. Esse corpo tem um peso. O corpo tem 4 quilos, ele falou. O fio suporta uma tração máxima de 50 newtons. Se a gravidade é 10, qual é a maior aceleração vertical que pode ter nessa subida, né? Então, o movimento de subida, pela segunda lei de Newton, a soma das forças é igual a ma. Aqui é só para dizer que estou levantando considerando na vertical, né? Então, ficaremos com T menos o peso. Peso é igual a mg. Igual a ma. Então, repare que eu vou passar esse mg para trás e vou botar essa massa em evidência. Então, eu vou ficar com T, ele falou que é no máximo 50, igual a essa massa em evidência. Ah, nem precisa, porque agora que eu vi que a massa eu tenho, não precisa botar em evidência não. Então passa para o lado de cá, então vou deixar até do lado de cá mesmo, né? Fiz até bobagem aqui. 50 menos 4 vezes 10, 40, igual a 4A. Isso vai dar 10 dividido por 4. Então, essa aceleração tem que ser de, no máximo, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Questão de número 8. Um corpo de massa 25 encontra-se em repouso, uma superfície completamente lisa e horizontal. Num certo instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de 75 newtons. Após um deslocamento de 96 metros, qual é a velocidade do corpo? Então, primeiramente, força resultante 75, massa 25 kg, aceleração eu não sei. 75 dividido por 25 vai nos dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E aí? E aí que é o seguinte, agora que eu sei a aceleração, sei que partiu do repouso, sei que ele percorreu 96 metros, Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é 0. A aceleração é 3, então fica mais 2A, 2 vezes 3, vezes o ΔS, que é de 96. Essa conta, deixa eu fazer aqui. 3 vezes 2, 6, vezes 96 dá 576. 576 é um número, é um quadrado perfeito, né? É a raiz quadrada dele é 24. Então vai dar 24 metros por segundo. Questão de número 9.
É uma questão que diz o seguinte: num acidente de carro, um carro de Fórmula 1 de 1.000 kg com velocidade de 216 km. Essa eu não sei de cabeça. Deixa eu já fazer aqui, ó. 216 dividido por 3,6. Então, 216 dividido por 3,6. Essa eu não sabia. Dá 60. Tá bom? Choca-se com o muro e demora meio segundo para parar. Então, qual é a aceleração desse corpo? Então, peraí. V final é 0. V inicial 60. Ele está freando, né? Menos 0,5 é o tempo vezes a aceleração. Isso vai dar uma aceleração de 120 metros por segundo ao quadrado. Então a força com relação ao impacto, que é a massa vezes a gravidade, massa vezes a aceleração, é 1000 vezes 120. O peso, que é a massa vezes a gravidade, é 1000 vezes 10. Então, comparando essas duas forças, ó, a força com que ele bate no muro é 12 vezes maior que o seu peso. 12 vezes maior que o peso, letra A. Show? E a derradeira? Saideira. Um motorista está a 72 km por hora quando vê que a barreira eletrônica é só para 40. Então, ele está a 100 metros da barreira e aciona continuamente o freio do carro e passa por ela a 36 km por hora. Considerando que a massa do carro é de 1000 kg, qual a força que age sobre o carro ao longo desses 100 metros? Então, primeiramente, vamos calcular o quê? Calcular a aceleração. Vou usar o que para isso? Equação de Torricelli. Então, olha só. Vou usar de final 36, já transformei aqui, ó, e dividi por 3,6 para dar essa resposta no SI. É igual à velocidade inicial, que é 72, dividido por 3,6 ao quadrado. Menos, né, porque a aceleração ele está diminuindo a velocidade. 2 vezes A vezes 100. Aqui dá 10. 10 ao quadrado é 100. Aqui dá 20 ao quadrado, 400. Então fica menos 400. Igual a menos 200A. Tá certo? Então aqui vai dar menos 300. Menos com menos cancela. Então a aceleração vai ser de 300 dividido por 200, que dá 1,5. Finish, então, pela segunda lei, a força é igual a massa vezes a aceleração. 1000 quilos vezes 1,5, 15.000 newtons, ou 15 kilonewtons. Tá? Tranquilo? Espera aí que a conta não está batendo. Deixa eu ver aqui que eu fiz errado. Ah, sim, desculpa. Aqui é 1000 vezes 1, né? Não é 15.000. É 1.500. Não tem esse zerinho aqui não. Show? Então é isso. PMT 1, capítulos... acho que foi 3, né? 3, 4 e capítulo 6. Ok? Forte abraço e até a próxima.